Estamos estudando muitas coisas importantes sobre a legalidade do pecado, né? Eu não quero andar numa realidade de morte espiritual, desconectada com Deus, longe da vida abundante, sem libertação completa. Eu não quero andar. Eu já experienciei, mesmo conhecendo a palavra, estar desconectada com Deus. Eu fiquei desesperada porque eu não podia mais ouvir eu não tinha mais aquela sensação da paz me guiando. Se conecte ao seu Criador. Vamos ver agora a legalidade que o pecado deu a legalidade que o homem deu para Satanás conseguir o governo desta terra. Em Romanos 5, 12, do 18 ao 21, e Lucas 4, do 5 ao 8, que nós já lemos, vamos ler novamente. O diabo o levou a um lugar falando sobre Jesus. Alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: olha, Jesus, eu vou te dar toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo vai ser seu. Jesus respondeu: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Satanás, como já comentamos, Satanás realmente ganhou a legalidade do governo, da autoridade da terra. Porque você pode se perguntar: por que eu não estou governando em vida? Eu tenho Jesus Cristo, eu aceitei Jesus. Porque tudo que você vê, que um dia foi criado por Deus com um propósito maravilhoso de glorificar a Deus, sofreu a legalidade do pecado. Então é como se a terra agora, ela sofre essas duas nuances. O que Deus disse quando enviou Jesus à terra? A luz foi enviada ao mundo que jazia em trevas. O mundo que estava morto em trevas viu uma luz. Entenda este princípio. A luz está no mundo, as trevas são dissipadas onde há luz, ou seja, o pecado é exterminado onde o conhecimento a respeito dele é exterminado. Estudamos isso, que o conhecimento é luz. Para eu viver e reivindicar os meus direitos, como está escrito ali em Isaías 54, 17, a parte B, esta é a herança dos filhos, diz o Senhor. Ele pode refutar toda palavra contra ele. Eu reconquisto o meu direito hoje por meio de conhecimento e de uma fala correta. Então quer dizer que o mundo é meu? O mundo é seu. Eu tenho direito ao governo do mundo? Sim, mas você perdeu em algum momento lá em Adão, ao que está escrito Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Acabamos de ver sobre a morte. Veja Romanos 5, do 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou. Onde aumentou, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler com você o mesmo capítulo de Romanos, só que o verso 17. Só para você começar a se alegrar aí. Romanos 5, 17 diz assim, olha. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, estamos falando de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Embora nós estamos com a ênfase no pecado, saiba que foi devolvido para você o governo que foi perdido. Só que o pecado fez o homem perder a autoridade que ele tinha. Veja, como o pecado atua dentro do homem. Nós já estudamos isso
por meio da concupiscência da carne, que é um desejo de qualquer tipo. Veja em Tiago, que nós não lemos ainda quando falamos sobre isso. Tiago 3, do 13 até o 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão e sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, eu preciso viver me avaliando. Eu preciso fazer uma avaliação diária de como anda meu coração. Eu tô ambiciosa? Eu tô facciosa? O que é faccioso? Pessoa que faz partido, briguenta. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. Na versão NVI, que é a que nós estamos usando, de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiro pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja Tiago 4. Estamos vendo como o pecado atua dentro do homem. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Na tua família, no teu trabalho, as guerrinhas que você faz contra alguém que você pega ranço, que você fica querendo se vingar. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Sabe por que nada tendes? Porque não pedis, e quando vocês pedem, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele princípio que estava lá em 1 João 2. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha aí, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Na Bíblia, em Isaías 53, 5. Então, o que nós acabamos de ver aqui? Que todo pecado que o homem comete, ele surge dentro do homem mesmo. A gente precisa se avaliar para ver se em nós não há inveja, se as nossas ações não é resultado de complexos, de vaidades, de ambições. Sabe aquilo que está na raiz daquela decisão que você tomou? Só o Espírito Santo pode ajudar você a avaliar a raiz das coisas. E a raiz das coisas na Bíblia tem um nome, Isaías 53, 5. É um verso muito usado. Mas vamos ver o que diz. Mas ele foi traspassado. É a profecia a respeito do que ia acontecer na cruz com Jesus. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Usa dois termos para o pecado, transgressões e iniquidades. Isaías 53, 5. Fala que Jesus levou sobre ele todas as nossas transgressões e iniquidades. Iniquidade, a gente acha palavras hebraicas e gregas, tanto para iniquidade quanto para transgressão. Como eu disse no começo do curso, eu não quero usar essas palavras porque eu não quero dar uma ênfase teológica. Eu quero que nós migremos da letra para a prática. Eu quero que você compreenda. Então, os sinônimos dessas duas palavras, iniquidade, ao avaliar o original como elas foram escritas, diz ofensa, intencional ou não, iniquidade,
ofensa contra a lei de Deus. No grego, ela é literalmente ilegalidade, maldade, perversidade e injustiça. Então vemos que são as coisas que operam de maldade dentro de nós. E são as coisas que transgridem contra o próprio caráter de Deus. Transgressão significa transgredir, prevaricar, rebelar-se, revoltar-se. No grego, primariamente, passo falso é um erro grosseiro, uma asneira, um disparate, sempre dando a conotação de um contraste entre um erro quando existe um padrão correto. Um exemplo bom é a luz no meio das trevas. É um disparate. Se eu apagar todas as luzes aqui, você não me enxerga. Quando a luz aparece, você me vê. Ou no meio de um lugar, imagina no meio de um lugar onde um monte de pessoas cultas estão, aparecer uma pessoa maluca ali e falar um palavrão. A transgressão é isso. Ela soa como um palavrão no meio da santidade de Deus. É como se, imagina que num restaurante de pratos finíssimos, no meio daqueles pratos, aparece ali um prato cheio de lixo e lesma. O que isso tem a ver, Mili? Não tem nada a ver um prato cheio de lixo e lesma num restaurante granfino cheio de manjares. É isso que o pecado, é assim que o pecado é visto com a ótica de Deus. É um disparate. Não trate, não coma lesma, não coma lixo. Você foi feito para viver uma vida limpa. Uma vida limpa. É um disparate, é uma transgressão contra a forma original que Deus te fez. Não suje aquilo que foi criado para estar totalmente puro, por isso que ele disse: acaso não sabeis que o Espírito Santo anseia por vós com um nível de ciúmes? Não suja aquilo que foi feito e criado para ser puro, que é o meu e o teu corpo. Nós vamos concluir esse módulo e essa aula falando sobre alguns pecados discriminados na Bíblia em várias passagens bíblicas. Eu só vou falar dos pecados porque lembra que eu ia na igreja e eu falava assim: Deus, dá o nome do meu pecado, fala hoje esse pastor hoje. Eu queria tanto me arrepender, só que a minha carne era tão safada que ela ficava colocando Deus à prova. Deus, se você falar o nome do meu pecado hoje, eu vou pedir perdão. É como um prato de lesma oferecido para o próprio Deus quando a tua vida oferece esse tipo de prática. Veja, em Gálatas 5, vai falar sobre as obras da carne colocadas em prática. Todos esses pecados que nós vamos mencionar aqui, esse tipo de obra praticada te leva para a perdição, te coloca em situação de morte espiritual, te afasta de Deus, tem um cheiro terrível no mundo espiritual e ele tem o propósito. Esses pecados colocados em práticas, esses desejos, ao serem satisfeitos, eles te destroem, porque é o meio pelo qual Satanás consegue legalidade na sua vida. Você entende? Vamos ler. Vai anotando aí, Gálatas 5, do 19 ao 21. E as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Permite, tudo pode. Né? Principalmente na área sexual. Idolatria, feitiçaria, que é rebelião. Ódio, sabe quando você trama algo de mal contra alguém? Isso é feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que é briga, facções, que é fazer partido, fazer panelinha, se juntar ali para falar, aquela rodinha malvada, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Em Romanos 1, do 18 ao 32,
32 mostra impiedade e injustiça. É que eu coloquei em negrito aqui no meu computador, os versículos estão inteiros, eu coloquei em negrito só os pecados que esses versículos mostram. Você pode ler a passagem inteira. Os seus pensamentos são fúteis e os seus corações insensatos estão obscurecidos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, estatuetas, bem como imagem de pássaros, quadrúpedes e répteis. Praticam a mentira, adoram e servem a coisas, não a Deus, a coisas. Tem gente que adora e serve um carro, uma casa, aquilo ali é o Senhor da pessoa, é o templo da pessoa. Cuidado com o que você deseja. Deus deve estar no teu coração. Se entregaram a paixões vergonhosas. Mulheres que trocam suas relações sexuais naturais. Homens também abandonam as suas relações naturais com as mulheres e se inflamam com paixões uns pelos outros. Praticam atos indecentes, homens com homens. E eles terão o seu castigo merecido nessa sua perversão. Está tudo escrito na palavra de Deus em Romanos. Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, cuidado com a ganância, depravação. Cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. Se tornam bisbilhoteiro, caluniador, bisbilhoteiro, pecado com os olhos, caluniador, inimigos de Deus, são insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Cuidado, honre seu pai e a sua mãe. Desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, não têm amor pela família, se tornam implacáveis. Em Efésios 4, 21 e 5 diz: mentira, ira, furto, palavra torpe, amargura, indignação, ira, quem gosta de falar alto, gritaria e calúnia, maldade, imoralidade sexual, impureza de qualquer espécie, cobiça, desejo sexual, obscenidade e conversas tolas e gracejos imorais. Cuidado com a conversinha de WhatsApp. Cuidado como você se comunica com pessoas do sexo oposto. Cuidado com fala até com seus amigos no seu trabalho. Cuidado com a sua fala. Cuidado com as brincadeiras perversas que o mundo te ensina a brincar. Com imagens pervertidas e sensuais que o mundo gosta. Cuidado. Imoral, impuro, ganancioso, cheio de obras infrutíferas das trevas, práticas ocultas onde mencionar é vergonhoso. Estamos acabando. Agora, as práticas achadas ali no Apocalipse. Covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que praticam rebelião, feitiçaria, os idólatras, os mentirosos. O lugar dele será no lugar do lago em fogo, do lago de fogo que arde com enxofre. A segunda morte, tá, gente? Na Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro ou ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lemos Apocalipse 21, 8 e 27. Você viu a quantidade de nomes que a Bíblia diz para os pecados eu citei só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. O que acontece? Nós não lemos a palavra de Deus. É cômodo, a carne não quer ler, porque a carne sabe que vai perder a vez dela. Os seus desejos vão ter que ser freados. Mas se esses pecados estão em você, digamos que você tenha todos. E você, por algum motivo, está ouvindo essa aula. Porque você quer libertação, você quer a tua mente de volta.
eu te digo uma coisa, você pode se arrepender de todos eles. Jesus morreu por uma multidão de pecados. A multidão de pecados que Satanás te leva a cometer, Jesus morreu por todos eles. O sangue de Cristo te protege. Eu não vou esperar a aula do arrependimento para te dizer que você pode se arrepender hoje, clamar para o Espírito Santo te mostrar as coisas erradas na sua vida. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida e ande em paz com Deus. Basta uma oração para eu ter paz com Deus, acredite se quiser, baste. Basta, mas Satanás vai tentar te culpar, culpa em cima de culpa, para você não se arrepender dos seus pecados e delitos. E você vai ter que falar, basta eu pedir perdão. Escreve num papel tudo que você for pedindo perdão, escreve num papel e fala, Satanás, ó, isso aqui já pedi perdão. Não vem não. Escreve para você mesmo se lembrar, porque Deus vai se esquecer. Ele vai falar, não, meu filho se arrependeu, ele chorou na minha presença, ele se arrependeu. Só que isso não basta. Você vai precisar renovar a sua mente com a verdade. Porque a mentira precisa ser trocada pela verdade, o furto pela generosidade, a imoralidade pela santidade, a ambição egoísta pela generosidade. Você entende? Vai ser trocado os seus valores morais. E só vai poder ser depois de se arrepender, você focar os seus olhos na palavra da verdade. Leia. Nós começamos esse estudo, esse primeiro módulo sobre os inimigos, falando sobre a ignorância. E agora você sabe que pecado tem nome, ele precisa ser dado nome diante de Deus. Peça perdão, o sangue de Cristo te absolve. Em nome de Jesus. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.